Então, assim, ó, voltando para o nosso assunto. Então, nosso assunto aqui é o seguinte. Primeira coisa, o que é um fundidor técnico? É o cara que conhece a técnica, como o senhor falou, e está de olho na tecnologia. Então, ele vai Exatamente. associar a técnica com a tecnologia para poder aplicar na fundição. Eu queria que o senhor agora desse um ou dois exemplos de como que esse profissional tem que agir Tá, isso aí é muito nessa simples. associação. Exato. Eu peço ao pessoal que esteja ouvindo que é o seguinte, esteja me vendo, é o seguinte, não preocupem com esse negócio que, isso na teoria funciona e na prática é outra coisa. Não existe isso. O que funciona na prática é porque a teoria não entendeu. A diferença é só essa, tá? Porque a teoria ainda não foi capaz de entender por que a prática ocorreu daquele jeito. Não existe, tá? A prática nasceu primeiro e a teoria veio para explicar. Então, a prática é como se faz. A teoria é por que se faz. É só essa diferenciação e não vamos... Ainda tem aquele fator PDC ou acabou aquele fator? Tem ainda o fator PDC, que quando eu não sei explicar, é o papai do céu que ensina. Porque, vamos lá, né? Imagina 2.400 variáveis que estão atuando ali dentro do processo de fundição, e nessas 2.400 variáveis separadas, imagina quando elas se misturam. E aí a gente perde de vista. Mas vamos lá. A sua pergunta é muito, muito, muito bem direcionada, Fernando. Hoje, um profissional técnico que entra numa fundição hoje, eu falo que ele tem que ter 3 domínios. 3 domínios. Areias, metalurgia e projeto. Deixa eu explicar, que aí eu vou responder a sua pergunta. Porque esses 3, quando eu falar areia, eu estou falando de moldação, estou falando de mancharia, tá ok? Quando eu estou falando de metalurgia, estou falando de carga, estou falando de correção, eu estou falando de saber fazer cálculo de carga, de saber um diagrama ferro-carbono de Core. Isso eu estou falando. Quando eu estou falando de projeto, eu estou falando de conhecer módulos, saber analisar a solidificação de uma peça, saber entender o processo de solidificação de uma peça, saber calcular, saber dividir uma peça em módulos. E hoje os recursos que nós temos de simulação, os recursos que tem de software, de desenho 3D, nos ajudam demais. Tá? Mas ele tem que saber. Ele tem que saber a posição de canais. Ele tem que saber a melhor maneira de retirar os canais. Projeto também é acabamento. Projeto também é rebarbação. Então, por isso que eu separei em 3, mas que esses 3 itens, eles somam praticamente quase tudo que ocorre em fundição. E aí o exemplo que você me pediu. Hoje, dentro de uma fundição, eu peço ao pessoal que entendam. O principal produto dentro de uma fundição hoje se chama molde. Molde. Uma fundição, ela precisa investir em molde. É lá no molde que vai ser fabricada a peça. Então, o molde é o meu bem mais precioso. É o que eu tenho que tomar mais cuidado. É o que eu tenho que me esmerar mais para que eu tenha um bom produto final. Conhecer o molde, aí você me perguntou, eu faço o seguinte, aí você tem que conhecer a areia. Ou seja, com aglomerante químico ou com bentonita. Agora, conhecer a areia não é saber que ela é preta e que ela não é preta, que ela fica... eu coloco mais água. Não, não é isso. Conhecer a areia, né, é saber quais são as variáveis que interferem, tá, na qualidade do molde. Desde compactação, até as resistências, até a granulometria.